do regime próprio de previdência. Diz a auditoria que, conforme relatório inicial, para o regime próprio de previdência social, administrado pelo Instituto de Previdência do Servidor Municipal Bonitense, os recolhimentos patronais totalizaram R$ 2.856.000, em números redondos, enquanto R$ 1.462.000 acima do valor estimado. O valor estimado foi de R$ 1.394.000. Então, a contribuição previdenciária patronal própria para o Instituto Próprio de Previdência foi superior ao estimado pela auditoria em R$ 1.462.000. Bem, analisando a questão previdenciária própria, senhor presidente, verifico que o saldo no final de 2019, saldo financeiro do Instituto, era de R$ 70.094,38. Houve receitas em 2020 da ordem de R$ 4.848.090,93 e despesas no exercício de R$ 4.815.763,23, resultando num saldo no final de 2020 de R$ 102.422,08. Bem, eu fui verificar também o que teria levado essa despesa tão elevada no regime próprio de previdência. E verifiquei que a folha de beneficiários de previdência do município, a folha em 2020, foi da ordem de R$ 4.396.000. Então, aquela estimativa que a auditoria fez de contribuição previdenciária de R$ 2.856.000 não era suficiente para fazer face aos benefícios previdenciários locais do regime próprio de previdência. Então, por essa razão, houve um incremento maior de recursos pelo município para cumprir com as obrigações da folha de benefício do regime próprio de previdência. Quanto ao regime geral, senhor presidente, houve uma estimativa de R$ 878.324,55, essa estimativa feita das contribuições ao regime geral pela auditoria. O recolhimento foi da ordem de R$ 422.516,81. Esse recolhimento, segundo entendimento do próprio relator, que adicionou os parcelamentos, correspondeu a 48,1%. E o não recolhimento foi 51,9% do valor estimado pela auditoria. Bem, eu fiz para análise, eu fiz a junção do regime geral com o regime próprio de previdência. E o valor estimado pela auditoria, somando os dois regimes, foi da ordem de R$ 2.273.000. E o que foi recolhido, também somando os dois regimes de previdência, foi da ordem de R$ 3.261.000. Onde houve um incremento a maior, um pagamento, recolhimento de contribuições previdenciárias a maior, da ordem de R$ 887.000. Bem, senhor presidente, esses recolhimentos previdenciários, somados os dois regimes, contribuições patronais, como dito, foi da ordem de R$ 3.261.000. A receita municipal total arrecadada foi de R$ 30.579.000. Quer dizer, que a contribuição patronal foi superior a 10% da receita municipal, fora a contribuição dos servidores. Então, senhor presidente, considerando o período que estamos passando de calamidade
em face da pandemia Covid-19, né? Também trouxe à baila a Lei 173, né, que faz cria alguns limites e algumas questões com relação ao período de calamidade, né, que passado, justamente nesse ano também que estamos analisando, 2020, e, inclusive, no artigo 9º, diz o seguinte: ficam suspensos na forma do regulamento os pagamentos dos refinanciamentos de dívidas dos municípios com a Previdência Social, com vencimento entre 1º de março a 31 de dezembro de 2020. Ainda, a suspensão de que trata este artigo, isso no parágrafo 2º, se estende ao recolhimento das contribuições previdenciárias patronais dos municípios, devidas aos respectivos regimes próprios, desde que autorizada por lei municipal específica. Então, o gestor poderia se utilizar deste dispositivo, dessa norma, Lei 173, de 2020, e não fazer os repasses ao regime próprio de previdência, para pagar o regime geral. Ocorre que a folha, como bem destaco, né, e destaquei nas minhas anotações, é que a folha de benefício ela é superior a 3 milhões de reais. Então, não teria como sacrificar a folha de pagamento de benefícios para cumprir as contribuições previdenciárias ao regime geral. Então, ponderando essas questões, senhor presidente, peço venha para divergir do voto do relator e votar pela emissão de parecer favorável, regularidade com ressalva das contas, com as demais sugestões do voto do relator. É assim que voto, senhor presidente. Bem, consulto o relator se tem alguma posição em relação ao voto divergente do conselheiro Oscar. Não, presidente, a situação de fato é limítrofe. Eu mantenho o voto, porque eu percebi na análise que foi feita e houve uma depreciação previdenciária, inclusive no próprio regime próprio de previdência. Ele até recebeu, a prefeitura, quando assumiu, cerca de 400 mil, 500 mil de fundo previdenciário. E entregou, como até mencionou o relator, foi uma numeração até que eu fiz a pesquisa para Sua Excelência, entregou ao seu sucessor uns 102 mil. O sucessor que assumiu, ele não só triplicou as contribuições ao regime geral, como ele já vai dando uma certa manutenção ao regime próprio, e o Fundo Previdenciário Bonito de Santa Fé já alcança 580 mil. Os números de Sua Excelência estão corretos, é apenas um olhar diferente. Eu vejo que nesse município, diferente de outros que eu tenho apreciado, não houve um cuidado para a Previdência, própria ou geral. E em 2020, para mim, foi a pior situação, porque foi a menor contribuição ao regime geral, não só nos 4 anos do mandato, mas nos 8 anos anteriores, de 2020 para os 7 anos atrás. Então, é por isso que eu mantenho o voto, porque vejo nessa questão aqui uma má gestão previdenciária e não alcançou sequer aquele paradigma que o tribunal emite parecer favorável, mas aplica multa, não é que ele dispense, mas ele aplica multa. E nesse caso aqui não alcançou nem aquele patamar que divide o parecer contrário do parecer favorável. Por isso eu mantenho o voto, presidente. E aí, além de ter incrementado, aí talvez por conta do Covid, mas isso nem foi alegado na defesa, tem incrementado em cerca de 1 milhão a despesa com contratos temporários em 2000 e... Desculpa, eu não estou conseguindo tirar o som das ligações pelo WhatsApp. Mas vou tentar daqui a pouco, senão eu deixo ele guardado lá dentro. Então, eu mantenho o voto por todos esses argumentos, presidente. Pois não, conselheiro Senhor presidente, eu queria acrescentar alguns aspectos. Eu falei antes que a folha de benefício era acima de 3 milhões. Na realidade, em 2017, a folha de benefício foi da ordem de 3 milhões e 98 mil reais. 2017. Em 2020, o exercício que agora analisamos, ela foi acrescida para 4 milhões 396 mil reais.
Então, houve um incremento muito grande desses benefícios previdenciários no regime próprio de previdência. E é uma situação que, inclusive, o relator, o conselheiro André, na prestação de contas do Instituto de Previdência Municipal, expediu um alerta sugerindo uma análise quanto à viabilidade desse Instituto de Previdência. Então, nesse sentido, também acrescento a meu voto uma inspeção especial in loco naquele instituto para verificar, inclusive, essa folha de benefício, que com esse valor exorbitante que está, mais de 4 milhões de reais, quer dizer, há benefícios aí que talvez não estejam de acordo com a legislação. Eu apenas evoluiria para a Vossa Excelência, deveria de abrir um processo que, na prestação de contas do exercício de 2022, 2021, havia um capítulo especial sobre os pontos levantados sobre o regime de previdência do município, tanto no regime de previdência quanto na prefeitura. E que concordo com Vossa Excelência. Já obedecendo esses olhares que nós temos na prestação de contas, se seja verificada a folha de benefício do regime próprio de previdência. Consulto com o conselheiro nominado. Mantém o relator, conselheiro. Conselheiro Fábio, continua com o conselheiro. Continuo pedindo vênia ao conselheiro Oscar com o posicionamento do conselheiro André. Não, Vossa Excelência está votando com o conselheiro Oscar. O conselheiro André, pedindo vênia ao conselheiro Oscar. Sim, tá, entendi agora. Conselheiro Antônio Gomes. Então, pela maioria, foi vencido o voto do relator, venceu o voto do relator, pelo parecer contrário às cotas de... E a sugestão última de Sua Excelência de encaminhar a cópia do voto à auditoria para, no acompanhamento da gestão do Instituto, que tem um processo de acompanhamento do Instituto, avaliar os benefícios concedidos no município. É isso, Vossa Excelência? Então, fica anunciando o resultado, pelo parecer contrário à aprovação das contas, julgar irregularidade das contas de gestão, multa. E jogar irregular as contas de gestão, declarar atendimento integral à disposição da LRF, aplicar multa àquela altura de R$4.000, representar a Receita Federal e determinar a auditoria que, no acompanhamento da gestão do regime de previdência, esclareça os pontos levantados pelo conselheiro Oscar. Verifique o incremento dos benefícios concedidos. Pois não. Bem, prosseguindo, temos ainda